chegou a hora de você matar aquela sua curiosidade. Na aula passada, eu falei do travessão seguido de vírgula. Aí tu me pergunta assim, pô, Pestana, de onde tu tirou aquilo, irmão? De onde você tirou aquilo, parceiro? Meu camarada, escuta o que eu vou te falar. Isso já caiu várias vezes em várias provas de concurso. Inclusive prova militar. Direto. Isso cai direto. Caiu esse ano na prova da FCC, TRE São Paulo ou TRE Paraná, um dos dois. Irmão, o cara que escreve e não coloca a vírgula depois do travessão, quando a vírgula é exigida, ele comete um erro e ele perde ponto na redação. E na hora da prova, quando o cara formular uma questão assim, Pestano, o que eu faço? Meu camarada, você vai aprender agora, é a hora da verdade. Por favor, tira da sua cabeça qualquer tipo de lição que não seja essa que eu vou te dar agora. Eu não estou me apoiando em qualquer um para falar o que eu vou falar. Eu estou me apoiando para começar em dois grandes nomes. Evanildo Bechara, já ouviu falar? Claro que já, claro que você já ouviu falar. Evanildo Bechara é um cara extremamente conhecido. Membro da Academia Brasileira de Letras. Coroa manda muito bem. Tem uma ótima gramática que é referência. A ESAF, por exemplo, se amarra a trabalhar com as lições do Bechara. Já criou algumas questões polêmicas em cima do Bechara que muita gente tentou anular e não conseguiu. Por quê? Porque o Bechara é uma referência. Isso significa que você vai comprar a gramática do Bechara? Parceiro, você pode até comprar a gramática do Bechara, mas para deixar do lado, para uma vez ou outra você consultar algo mais profundo. Porque a gramática do Bechara tem uma linguagem muito difícil para quem está iniciando. Até para intermediário, eu acho complicada. Beleza? Então você vai comprar uma gramática fácil, tipo, sei lá, do Ulisses Infante, que é uma gramática tranquila, leve, fácil, boa. E se você quiser se aprofundar nas paradas, parceiro, aí você vai lá no Bechara. Ou se não, conta comigo, porque eu me amarro no Bechara, leio muito, pesquiso e coisa e tal. O segundo nome é José Maria da Costa. O currículo do cara é invejável. Ele fez um livro chamado Manual de Redação Profissional. Sensacional. 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 Nele, o cara afirma, ou melhor, confirma o que o Bechara já diz na gramática dele. Que depois de travessão ou parênteses, se a vírgula for exigida, ela é obrigatória. Eu vou dizer mais. O cara que já foi presidente da Academia Brasileira de Letras, um cara chamado Arnaldo Nisquier. Arnaldo Nisquier. O cara é uma sumidade. Ele escreveu um livro sobre dificuldades, fatos da língua culta. E quando ele falou sobre a questão da vírgula depois de travessão ou parênteses, ele confirmou que é obrigatória, não pode deixar de colocar. Então, meu camarada, se cair uma questão dessa na prova, na próxima prova que você fizer, e cai todo ano, eu não estou falando aqui só para encher linguiça e tudo mais, eu estou querendo enfatizar uma ideia. Para eu enfatizar uma ideia, eu preciso ser bem exaltado, altisonante, repetitivo. Eu não quero que você erre uma questão na prova sobre isso. Travessão, parênteses, se tiver que colocar uma vírgula depois, coloque, porque ela é obrigatória. Tá ligado? Beleza? Vem comigo para você não errar mais, nem quando fizer uma redação, nem quando você fizer uma questão na prova. Beleza? Safo? Então vamos resolver isso agora, hein? Agora. Vem comigo. Vamos lá. Deixa eu só pegar a borrachinha aqui para pagar o que eu fiz na aula passada. Olha aí. Eu sou bom, né? Pronto. Pagou. Isso. Tá delícia, tá gostoso. Vamos lá. Quando João a viu chorando, até onde eu sei, isso aqui é uma oração. Oração subordinada
adverbial temporal. Segundo as regras de pontuação, quando a oração subordinada adverbial vem iniciando o período, vem deslocada no início do período, o que eu tenho que fazer com ela? Separar por vírgula, garotão. Vírgula. Pô, Pestana, mas tem um travessão aí, parceiro. Calma. Quando João a viu chorando, travessão, ele lamentou muito tal fato, pois a amava. Esses travessões marcam uma oração intercalada. Os travessões não estão errados. Pelo contrário, eles estão certos. Eles estão marcando uma oração intercalada. Agora, lembra que a oração subordinada adverbial deslocada iniciando o período é separada por vírgula? Olha a vírgula aí. Então, meu camarada, olha para mim. Olha para mim. Você tem uma oração subordinada adverbial iniciando o período, não tem? Aí vem uma oração intercalada, separada por travessões. A oração que iniciou o período, lá no início, a oração subordinada adverbial, ela não é separada por vírgulas? Sim ou não? Mas é claro que sim. Então, o que você faz? Você ignora a vírgula? Ah, o travessão substitui a vírgula. Parceiro, conversa fiada. Te mostro uma porção de questão em cima dessa brincadeira. Te mostro gramática, mostrando que se a vírgula for exigida, ela vem depois do último travessão. Não me erre uma parada dessa na prova. Porque não sou eu que estou te falando isso. É o Evanildo Bechara. É o José Maria da Costa. É o Arnaldo Nisquier. Fora outros nomes. Se eu pesquisar, eu mostro para você. Você ouviu o que eu falei? Não vacila na hora da prova. Duplo travessão. Se antes dos travessões tiver algum termo, alguma expressão, alguma oração exigindo uma vírgula, onde vai entrar a vírgula? Depois do último travessão. Não me erre isso. Beleza? Não me erre isso. Tá claro? Beleza? Tô falando isso com vontade. Tô falando isso meio com ar paternal, porque eu não quero que você erre na prova. Beleza? Safo. Agora, qual é a melhor maneira de eu enxergar que a vírgula deve ser colocada, Pestana? Parceiro, muito mole. Vem aqui comigo. Muito mole. Quando João a viu chorando, aí vem o duplo travessão, não vem? Isso aqui é uma oração subordinada adverbial deslocada, iniciando o período, não é? Beleza. Sabe o que você faz? Você faz assim, ó. Faz assim, parceiro. Tudo que tiver entre travessões, você faz assim. Analisa agora. Analisa agora, vai. Quando João a viu chorando, não conseguiu conter seu próprio choro. Quando João a viu chorando, vírgula. Vírgula por quê? Porque é uma oração subordinada adverbial iniciando o período, deslocada. Vírgula obrigatória. Quando João a viu chorando, vírgula, não conseguiu conter seu próprio choro. Beleza, parceiro? Tranquilo? Show de bola? Mesmo? Vê se funciona aqui nessa outra frase. Vamos lá. Pestana, chamou o diretor. Precisamos conversar. Ih, vai dar M. Chamou na chincha. Vamos lá, se liga só. Parceiro,
Pestana não é um vocativo? Vocativo não é obrigatoriamente separado por vírgula? Obrigatoriamente? Se é obrigatoriamente, o que eu vou fazer? Eu vou separar por vírgula. Ué, Pestana, mas tem o travessão aqui, parceiro. Irmão, pela milésima vez, não me erre isto na prova. Eu vou falar uma palavra feia agora, hein? Caga pro travessão. Caga pra oração intercalada. Faz isso, ó. Caga pra essa oração de narrador. Ignora. Pestana, precisamos conversar. Tá vendo essa vírgula aqui? Essa vírgula é obrigatória, por causa do vocativo. Tá certo isso? Tranquilo? Estamos combinados? Não vai errar? Espero que não. Vamos nessa. Parênteses. Olha, os parênteses e os colchetes são usados indiferentemente. Só que os colchetes são mais usados na matemática. Ah, isso significa que eu não posso usar mais no meu texto, na minha redação. Pode, parceiro, você pode usar. Você pode usar colchete no lugar dos parênteses sem problema. Mas os parênteses são mais comuns. Beleza? Mas você pode usar, não tem problema. Tudo bem? Tranquilo? Parênteses é o plural de parêntese. Beleza? Aí eu já vi escrito assim, ó. Parênteses. Tá certo? Também tá. Só que no caso do parênteses com i, você tem como forma singular e plural. O parênteses com i, os parênteses com i. Beleza? Agora, parênteses é o plural de parêntese. A forma mais usada é essa daqui. Por isso eu escrevi parênteses. Que são essas barriguinhas aí. Beleza? Uma para um lado, uma para o outro. E tem o papel de quê, Pestana? Os parênteses. Os parênteses, parceiro, tem o mesmo papel do travessão. Beleza? Mesmo papel. Então vamos analisar. Eu coloquei as mesmas frases só para você fixar. Beleza? Tanto os parênteses quanto os travessões. Então vamos ver. A mulher, mesmo tendo certo rancor no coração, perdoou-a sem restrições. Normalmente os parênteses servem para substituir as vírgulas. Assim como os travessões também fazem. Só que os parênteses substituem as vírgulas e os travessões em todos os casos? Em todos os casos? Não, em todos os casos não. Em todos os casos não. Por isso que eu vou colocar só algumas frases que você pode, no lugar do travessão, colocar parêntese. Beleza? Vamos ver. Um caso é esse aqui. Quando você tiver uma oração reduzida, intercalada, ou seja, no meio da frase, você coloca parênteses. Não tem problema nenhum. Problema nenhum mesmo, tá? Tranquilo, normal. Outro caso. Um grupo de turistas estrangeiros, todos muito ruidosos, invadiu o saguão do hotel no qual estávamos hospedados. Um grupo de turistas estrangeiros, travessão, ou melhor, parêntese, todos muito ruidosos, parêntese. Então, esses parênteses servem para quê? Servem para separar uma expressão deslocada. Nesse caso, é um predicativo do sujeito. Beleza? Maravilha. Show de bola. Eu poderia colocar vírgula? Poderia. Poderia colocar travessões? Poderia também, sem problema nenhum. Beleza? Sem problema nenhum. Próxima frase. Os alunos, amigos meus do site EVP, vão passar este ano. Os alunos, amigos meus do site EVP, vão passar esse ano. Olha aí, ó. O que estes parênteses estão fazendo aqui? Eles estão indicando um aposto explicativo. Isso aqui é um aposto explicativo. Eu poderia colocar vírgulas?
Poderia. Poderia colocar travessões? Sem problemas. Beleza? Mas o aposto é uma boa opção? Ou melhor, os parênteses são boas opções para marcar o aposto? Também está certo, sem problema nenhum. Beleza? Sem problema nenhum. Engraçado, né? A gente vai vendo ao longo do tempo que algumas informações são informações tão bobas, né? Que às vezes a gente não se dá conta por falta de prática e tudo mais. Mas vamos lá, não tem mistério. Olha aí, ó. Vamos ver outro exemplo. O Brasil, que é o maior país da América do Sul, tem milhões de analfabetos. Normalmente, os parênteses servem para marcar um comentário, uma explicação, um adendo, beleza? Observe que é o maior país da América do Sul é uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Ah, poderia separar por vírgulas? Poderia. Na verdade, é mais comum você usar vírgulas. Só que eu posso colocar travessões? Também posso. Posso colocar parênteses? Sem problema nenhum. Beleza? Sem problema nenhum. E eu vou te dizer mais. Vamos lá, olha para mim rapidinho. Você concorda comigo que a maioria das pessoas, usa vírgula para separar termos intercalados, como aposto, oração subordinada, adjetiva explicativa, predicativo sujeito deslocado, oração intercalada, oração reduzida. Normalmente o cara faz o quê? Vírgula. Numa redação, a gente só vê vírgula. O cara não abusa do travessão, o cara não abusa dos parênteses, o cara não usa reticência. Eu não sei, parece que a galera tem medo de usar os sinais de pontuação como se aquilo fosse meio coloquial, meio informal, ou até mesmo errado. Agora, é besteira, não existe isso. No lugar das vírgulas, se você pode colocar travessões, use os travessões. Eu, por exemplo, quando escrevo uma redação, me amarro a usar travessão. Por quê? Porque ninguém usa travessão. Eu uso travessão, acho bonito travessão, aquele negócio. Aí eu vou e uso. Aí você não vai usar. Por que você não vai usar? Se eu que sou professor de português uso, você não pode usar por quê? Não tem nada proibido isso. Beleza? E os parênteses? Ah, eu acho bonitinho os parênteses, besta. Use os parênteses. Beleza? Ah, eu quero separar a oração subordinada de tipo explicativo em vez de por vírgula, parênteses. Posso? Pode. Não tem problema nenhum. É o que eu estou mostrando para você. Beleza? Tá entendendo? Então, por favor, vamos tirar esses mitos aí. Vamos desmistificar tudo isso que não faz bem pra gente. A gente escreve mal, a gente erra uma questão de prova por causa de besteira, por causa de falta de conhecimento. Então, deixe-me iluminar você, meu filho. Beleza? Tranquilo? Use os parênteses. Vem comigo, vamos lá. Meninos, pediu ela. Vão lavar as mãos. Ô, Pestana, tá faltando uma vírgula aí, hein? Porque menino não é vocativo? É. Ah, garoto. Tu é bom mesmo, hein? Muito bom. Porra, como é que eu não vi isso? Dei mole, né? Será que no travessão também papei mosca? Deixa eu ver se eu papei mosca. Volta aqui comigo. Eu acho que eu papei mosca, hein? Olha aí! Show de bola. Menino não vocativo? Se é um vocativo, vírgula depois do último travessão. A pestaninha do meu coração. Como é que tu deu um vacilo desse, parceiro? Dei vacilo não, irmão. Relaxa aí, fica na tua. Professor não erra, professor se esquece. Tem um lapso. Beleza? Vamos que vamos. Por que essa vírgula tá aqui, Pestana? Galera, pelo mesmo motivo do travessão, parceiro. Se você tiver um termo anterior aos travessões ou aos parênteses, se você tiver que colocar vírgula obrigatória, você vai ter que colocar depois do último travessão ou depois do último parêntese. Tudo bem? Vamos que vamos. Quando João a viu chorando, olha aí, aquele mesmo exemplo. Ele lamentou muito tal fato, pois a amava. Observe, coloquei parênteses para marcar uma expressão intercalada. Aí depois vem a vírgula. Por que vem a vírgula? Pelo mesmo motivo lá dos travessões. Isso aqui não é uma oração subordinada? É ou não é? Oração subordinada adverbial, temporal. A oração subordinada adverbial intercalada ou iniciando o período deslocado, o que eu faço? Vírgula, obrigatória. Beleza, maluco? Tranquilo?
vírgula obrigatória. Ah, mesmo depois do parênteses? Mesmo. Pestana, chamou o diretor. Olha a vírgula aqui. O que ela está fazendo? Vocativo. Separado por vírgula? Sim. Ah, mas tem uma oração separada por parênteses. Ignora, que se dane. Coloque a vírgula. Não esqueça. A vírgula é obrigatória. Quem não faz isso é porque não sabe o que diz. Beleza? Porque o Bechara, o Arnaldo Nisquier, o José Maria da Costa, vários outros dizem que a vírgula é obrigatória. Não erre isso, hein, galera? Beleza? Tranquilão? Show of ball. Vamos que vamos. A ABL, Academia Brasileira de Letras, vive. Faltou colocar letras aqui com letra maiúscula, né? Muito bem. Esse vai pro video show. Vamos lá. A ABL, olha aí, ó. Porra, botei a letra maiúscula aqui e não botei aqui. Muito doente, né? Caraca, que doente, cara. Vamos lá. A Academia Brasileira de Letras vive. Pestana, para que serve isso aqui? Parênteses. Nesse caso, eu tenho sigla. Olha aí, ó, vamos lá. Quando você tiver uma sigla, e logo depois vier a explicação dessa sigla, você coloca entre parênteses. Ou pode acontecer o contrário. Às vezes você coloca o nome todo da expressão e depois vem a sigla. Beleza, entre parênteses. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo. Sei lá, a UFRJ, aí vamos supor que você de outro mundo não sabe o que é o UFRJ. Aí eu coloco entre parênteses para explicar a você. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Beleza? Coloco entre parênteses. Agora, e se for o contrário, se eu colocar assim, ó, o Fundo Monetário Internacional, entre parênteses, FMI, Por que a gente faz isso na escrita? Por que os escritores fazem isso? Coloca a sigla entre parênteses. Muito simples. Você concorda comigo? O cara está escrevendo um texto longo. Aí ele diz, no começo do texto, o Fundo Monetário Internacional, percebe que é uma expressão grande? Imagina, se ele quiser se referir ao Fundo Monetário Internacional, ele vai dizer de novo, o Fundo Monetário Internacional, imagina que no último parágrafo ele queira escrever de novo, se referindo ao Fundo Monetário Internacional. Aí ele vai e diz, o Fundo Monetário Internacional. Caraca, muito chato. O ser humano é um negócio inteligente, rapaz. O que o ser humano inventou? Sigla. E o que é a sigla? O sigla é ótimo, né? A sigla é uma palavra que resume aquela expressão. Em vez de você falar Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Fundo Monetário Internacional, FMI. E aí, o que o cara faz? O Fundo Monetário Internacional, parênteses, FMI. Aí lá na frente, mais à frente no texto, o cara coloca o FMI, para não ter que escrever Fundo Monetário Internacional. Então, as siglas servem para abreviar, para dinamicizar, dar dinâmica, agilidade ao texto. Beleza? Tranquilo? Então, os travessões têm o papel de ou explicar uma sigla ou apresentar uma sigla, porque ela depois vai ser usada ao longo do texto. Beleza? E aí, toda vez que aparecer a sigla ao longo do texto, FMI, vamos supor que o texto esteja grande, você já esteja na terceira página do texto, aí você lê lá o FMI, FMI? Eu já vi isso em algum lugar, acho que está na primeira página, calma aí, deixa eu ver. Fundo Monetário Internacional, tá, Fundo Monetário Internacional, aí volta para a leitura e bababá. Entendeu? Show de bola. Vamos lá. Vou falar mais um pouquinho de parênteses. Vamos ver. Pedro, isso aqui é tipo numa... É no gênero dramático. Peça de teatro, tá? Gênero dramático igual a peça de teatro, tudo bem? Então vem o personagem Pedro. Pedro, onde está nosso amigo vascaíno? Aí vem o personagem João. Certamente está em segundo lugar. Aí vem o outro personagem, o Pedro. Só lamento. Aí, entre parênteses, olha o que acontece. Aparece uma oração que indica
qual é o próximo passo do personagem Pedro. É como se fosse um adendo, uma rubrica, uma informação à parte para que o personagem Pedro, para que o ator que está representando o personagem Pedro faça alguma coisa. Então vamos lá, você está lendo uma peça de teatro, treinando com seu amigo que você vai interpretar daqui a uma semana. Aí você está lá no tablado, com papel na mão, aí o cara vai e diz, onde está nosso amigo vascaíno? Aí você diz, ou melhor, você diz, onde está nosso amigo vascaíno? Aí o outro cara diz, certamente está em segundo lugar. Aí você vai e diz, só lamento. E depois de falar só lamento, vai estar escrito assim, sai para pegar uma cerveja. Aí o que você faz? Você sai de cena para pegar uma cerveja. Beleza? É como se fosse um adendo, uma informação para o ator interpretar ou fazer, enfim. Tranquilo? Os parênteses marcam essa rubrica. Muito bem. Vamos lá. A marginalidade é vista como um problema social. Parênteses. Dermeval Saviani, Escola e Democracia, São Paulo, Autores Associados, 2008, página 15. Observe que eu coloquei entre parênteses o nome do cara que disse essa frase, o nome do livro do cara, a cidade onde o cara mora, vive, escreveu, autores associados, o nome da editora, o ano é 2008 e isso foi retirado da página 15. Pestana, você está querendo dizer que os parênteses servem para marcar informações a respeito de uma citação, como, por exemplo, o nome do autor, o nome do livro, editora, página, ano? Exatamente. Será que é por isso que no fim de cada texto, de cada prova que você já fez, vem entre parênteses o nome do cara, o nome do livro? É claro que sim. Os parênteses servem para isso. Beleza? Para destacar esses dados a respeito do texto. Tudo bem? Show de bola. Vamos terminar aqui com esse exemplo, porque depois a gente vai falar de aspas e reticências. Mas vamos lá. Vamos terminar parêntese agora, ou parênteses. O texto será incoerente se seu produtor não souber adequá-lo à situação. Parênteses, reticências, no meio. Caso contrário, será coerente. O que é isso aqui, hein, Pestana? O que isso significa? Parceiro, olha para mim, para a gente finalizar bonitão, fechar o caixão. Vamos lá. Você já fez várias questões de prova, obviamente. Várias. Normalmente as questões de prova, hoje em dia, tipo 99% das provas hoje em dia, fazem o seguinte. Tem um texto, aí o cara pega um fragmento do texto e cria uma questão em cima desse fragmento do texto. Não é isso que acontece? Só que o fragmento que ele quer, de repente, é grande. E para ele não perder tempo fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de tudo aquilo para a questão não ficar enorme, o que ele faz? Ele pega o início daquele fragmento do texto, aí coloca entre parênteses 3 pontinhos, reticências, que indicam o quê? Indica que aquele meio, aquela meiuca do fragmento, está tudo ali dentro. É como se ele tivesse cortado um grande pedaço do texto. Aí depois do último parêntese, o que ele faz? Ele coloca o restante do fragmento. E aí, o que você entende? Você entende que você tem que ler desde o início, inclusive aquele meio que está marcado pelos parênteses e as reticências, e o restante. Beleza? Eu posso fazer isso? Se você estiver escrevendo, quiser retirar uma parte do meio, entre parênteses, 3 pontinhos, Brasil. Beleza? Show? Aula que vem eu vou falar sobre aspas, reticências e fecha bonitão pontuação. Tá bonito? Daqui a pouco a gente volta.